A partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Quem não se importar de aparecer com sua imagem, na hora que quiser pode ativar sua webcam para fazer alguma pergunta, etc. Mas se você não quiser aparecer, você sabe que é só não ativar a webcam no botãozinho aí abaixo, tá bom? Essa aula vai ser gravada, disponibilizada no meu canal do YouTube, e eu vou deixar o link lá na aba Fórum da disciplina de vocês para que vocês assistam quantas vezes quiser, tá? Avisem os alunos que estiverem ausentes que podem assistir posteriormente também. Eu combinei com as outras turmas que a gente só faria chamadas caso houvesse ausência significativa, certo? Se tiver pelo menos 80% da turma presente, a gente vai considerar que quem faltou porque precisou ou porque não conseguiu conectar por problemas técnicos de internet, e pela possibilidade dele assistir a aula depois, a gente não vai penalizar ninguém com ausência, certo? Se faltar muita gente, aí não. Aí a gente faz chamada, não é para prejudicar o aluno, é porque a gente vai ter que presumir que teve gente que faltou porque quis também, tá bom? Então, eu adotei esse critério, as outras turmas gostaram, concordaram com isso. Na aula passada, eu não mencionei, a gente tem 2 estudos dirigidos nessa primeira etapa. Um deles é o resumo dos capítulos ou mapa mental. Você pode escolher o que fazer, ok? Ou você faz uma resenha manuscrita, tá? Ou faz um mapa mental. Se fizer mapa mental, pode ser feito no computador, qualquer programa que você quiser. Se for resenha, tem que ser manuscrita, porque os alunos têm um hábito de vez em quando ir lá na internet e copiar. E de um texto qualquer, de um artigo, de algo sobre o assunto. Eu já achei até texto da Wikipedia, sabe? Então a gente adotou isso de ter que ser manuscrito, tá? Pode copiar? Pode, fica à vontade, não tem problema nenhum, desde que você esteja estudando, tá? O negócio é para você estudar. E como se a pessoa desse Ctrl+C e Ctrl+V apenas para ganhar os pontos do resumo, ela não estaria estudando, é por isso que não é valorizado. O que está sendo valorizado é o estudo de vocês, tá? Agora, se você quiser fazer mapa mental, tanto faz se for manuscrito ou digitado, porque esses mapas mentais dos capítulos que eu elaborei e criei, não tem pronto na internet. Então você tem que construir. O mapa mental é uma forma que alguns alunos gostam de estudar por ele. Tem outros que gostam de estudar fazendo resenha. É a sua opção, tá? Lembrando que esse tipo de atividade foi adotada num primeiro momento porque os alunos tiveram dificuldades com a matéria que não era do hábito deles de estudar, principalmente porque tem leitura, né? E esse sistema de valorizar o estudo dele estimulou esses alunos a estudar. E aí eles começaram a sair melhor na prova. Então, tanto eu dava 10 pontos que garantiam uma pontuação boa para os alunos, são 20 pontos nas 2 etapas, quanto eles tiravam nota melhor na prova por terem preparado os resumos ou o mapa mental, estudado, tá? Então é uma oportunidade de estudar valendo ponto, tá certo? Pode fazer durante as aulas, se você já tem o hábito de anotar enquanto está assistindo a aula, tanto melhor, você não vai ter trabalho extra nenhum, ou seja, os 10 pontos vão vir de graça, tá certo? E aí depois, na hora de entregar, ou você escaneia seu caderno, ou tira fotos e transforma num arquivo PDF, opção sua, tá? Quem tem dificuldade de criar arquivo PDF tem um jeito muito fácil, você tira as fotos do seu caderno, transfere para o computador e cola em páginas de um arquivo do Word e salva como PDF, ou pode salvar como arquivo doc também e mandar para mim. O que é importante é que você não mande as fotos separadas, mande um arquivo só, porque senão eu vou ter que abrir um monte de fotos suas para conferir, tá bom? Foi o primeiro recadinho sobre os 2 estudos dirigidos da primeira e da segunda etapa sobre o mapa mental. O outro estudo dirigido beleza, ótimo aí. O outro estudo dirigido vai ser uma redação, certo? E pode fazer em dupla ou trio, tá? Não precisa fazer sozinho não, desde que tenha um bate-papo entre vocês antes de fazer, tá? Então vocês vão sentar virtualmente, obviamente,
uma ligação ou chamada de vídeo, falou, o que nós vamos escrever sobre esse assunto? Eu vou colocar aqui um tema que eu vou escolher relacionado à disciplina, tá? E vou colocar vocês para escrever a respeito. Sobre a aula de sábado, eu mandei aquele material. Talvez eu escolha aquele material para vocês fazerem uma resenha, certo? Que eu mandei como extra classe na aula de sábado, no sentido de que vocês escrevam sobre ética nas relações de trabalho, tá? Vocês leram aquele texto? Não, é o seu jeito. Tem gente, por exemplo, que faz um um mapa mental de uma página por capítulo. Aí é você que escolhe, tá? É o tamanho do seu resumo. O que não pode é só colocar os títulos. Teve uma vez que um aluno, ele só colocou os títulos, não escreveu conteúdo nenhum. Aí eu não avalio, tá bom? Mas é o tanto que você achar que tá bom pro seu estudo, tá certo? O mapa mental, ele tem só informações-chave, ele não tem texto, né? Então, é o tanto que você achar que tá bom, para quando você for fazer a prova, você dá uma lida naquilo de manhã, ou até mesmo usar durante a prova. Nós estamos num sistema de avaliação online agora, que o aluno pode consultar o material, não tem nada que impeça isso, tá? Nada mesmo, tá? Só que se você for procurar nesse tanto de slide, você vai perder muito tempo durante a prova. Por isso que a resenha ou o mapa mental bem legível, bem organizado é importante para a hora da prova também, tá ok? Então, ó, bota impresso aí na tua frente, na hora da prova você vai poder até consultar, sem problema nenhum, tá certo? É o que a gente falou. Por que tem que estudar antes da prova? Porque chega na hora da prova, você tem que saber onde procurar. Você vai em branco pro dia da prova, na hora de procurar você não acha onde está, tá bom? Seguindo em frente, capítulo 2, tá? Direitos reais, posse e propriedade, tá? Esse é um capítulo que já entra dentro do direito civil. Nas duas primeiras aulas, que eu chamei de primeiro unidade 1, teve unidade 1, capítulo 1 e unidade 1, capítulo 2. Foram duas apresentações de slides. A gente falou do direito de uma forma geral, né? Normalmente, os alunos estudantes de direito estudam aquele conteúdo em introdução ao estudo do direito, onde eles vão aprender conceitos introdutórios e básicos do direito, tá? Preparatórios para as outras disciplinas que virão. No final daquele capítulo, antes de falar um pouquinho sobre fatos jurídicos, porque isso aí, os fatos, negócio jurídico e atos jurídicos, já são matéria relativa ao direito civil, tá certo? Nós comentamos que existia uma subdivisão entre direito privado e direito público. E dentro das disciplinas de direito privado, nós citamos o direito civil. O direito civil é dividido em alguns sub-ramos, digamos assim. Tem a parte geral, que os alunos do direito estudam no primeiro ano de faculdade, nos 2 primeiros períodos. Depois tem o direito das obrigações, que os alunos do direito estudam no 3º período. O direito contratual, inclusive estou dando aula disso esse semestre, que os alunos do direito estudam no 4º período. Os direitos reais, que eles estudam no 5º período, que a gente vai falar sobre isso hoje. Depois tem o direito de família, que eles estudam no 6º, e o direito das sucessões, que estudam no 7º. Ou seja, são 7 períodos do curso de direito estudando direito civil. Por isso que eu não tenho como falar todos os ramos de direito civil, todos os assuntos para vocês. Então a gente pensou alguns assuntos que são mais interessantes. Aqui a gente vai falar um pouquinho de direitos reais, posse e propriedade. Eu vou falar de propriedade. Teve um aluno que falou assim, vai falar de regularização imobiliária? Não preparei esse assunto, porque é específico demais. Mas se quiserem, podem me pedir. Eu não sei se foi nessa turma ou na turma da noite que alguém perguntou isso. Se quiserem, podem me pedir que eu mando depois um texto a respeito
tá? Vou pesquisar aí, só precisa me lembrar. Vocês têm meu WhatsApp lá no grupo, tá? Vocês têm meu WhatsApp lá no grupo. Me manda uma lembrança fora do horário de aula, porque aqui eu tô dando aula, não posso parar para pesquisar. Me manda uma lembrança fora do horário de aula, no privado, tá? Que eu vou lembrar e fazer uma pesquisa para achar um texto que eu posso mandar como atividade extra classe para vocês, tá bom? Então, me lembra que a gente não vai esquecer de mandar esse texto para vocês, porque não tem muito tempo para incorporar mais aulas no coisa, porque o cronograma já está apertado, mas dá para dar atividade extra classe, tá bom? Vamos falar então de direitos reais, posse e propriedade. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre direitos reais. O conceito de direitos reais é o campo do direito cujas regras tratam do poder do homem sobre coisas apropriáveis. Ou seja, o estudo dos direitos reais é a influência que o homem tem sobre as coisas, o poder que o homem tem sobre as coisas apropriáveis. Então vamos pensar aqui sobre esse conceito. Primeiro, um subramo do direito civil, tá? Saibam isso. Segundo, trata de uma relação homem-coisa, ok? Um homem, uma pessoa, tá? Que essa pessoa pode ser jurídica ou pessoa natural. Então, quando eu digo dos homens, eu deveria ter dito das pessoas, tá? Para ser mais claro. Por quê? Porque a pessoa pode ser humana, natural ou jurídica. A gente já até mencionou isso nas primeiras aulas. A pessoa natural é aquela que nasceu com vida e ainda não morreu. A personalidade natural dura do nascimento com vida até a morte. Certo? Ah, professor, você está falando que o feto na barriga da mãe não é uma pessoa? Não, tecnicamente não. É um ser humano. Mas a personalidade ele adquire. Isso em termos técnicos, tá, gente? Jurídico. Não tem nada a ver com religião, metafísica, biologia, não. Tá? A personalidade natural, que é um atributo jurídico da pessoa humana, é adquirida no nascimento com vida. Mas ele já é um ser humano no ventre da mãe? Sim, já é um ser humano. Ele já é protegido pelo direito? Sim, tanto que tem lei contra o aborto. O aborto no Brasil é admitido em situações excepcionais. Certo? Isso é uma proteção jurídica do recém-nascido. E quer vocês concordem ou não com o aborto, quer vocês sejam a favor do aborto voluntário ou não, hão de convir comigo que qualquer proteção jurídica dada à pessoa que ainda não nasceu é uma regulamentação do tema e um reconhecimento de que aquele ser é um ser humano, ok? Só não é considerado juridicamente ainda uma pessoa, porque a personalidade natural adquire-se com o nascimento com vida. Por que você está falando de personalidade se a parada é direito das coisas ou direitos reais? Estou falando de personalidade porque um dos lados da moeda dos direitos reais é uma pessoa natural, como eu disse, ou jurídica. O que é pessoa jurídica? É uma entidade, tá? Criada pelo homem para servir ao próprio homem. Servir como? Atuando no mundo dos negócios jurídicos com existência diferente daquela existência dos seus componentes, Por que a existência da pessoa jurídica é diferente? Porque a pessoa jurídica, ela nasce e morre independente do nascimento ou da morte dos seus componentes. Eu vou dar um exemplo. João e José criam uma pessoa jurídica. Eles são os membros do quadro de sócios dessa pessoa jurídica. Tá? João morre. Tá? Vejam bem, João morreu. José
ficou vivo. A pessoa jurídica continuou do mesmo jeito. Ok? Os herdeiros de João assumiram. Depois morreu José. A pessoa jurídica continuou do mesmo jeito. Os herdeiros de José assumiram a parte dele. Você vê que vai morrendo componente, nascendo componente, e a pessoa jurídica continua a existir. Certo? Ela muda os componentes, mas ela permanece existindo de forma autônoma. O patrimônio da pessoa jurídica também é diferente do patrimônio dos seus componentes. Existem bens pessoais de João e José, bens da entidade. A personalidade dela é diferente. A personalidade dela é jurídica, ela participa dos contratos dela em nome próprio, lógico, representada por uma pessoa humana que assina o papel, mas ela é que é o sujeito de direito, a pessoa jurídica, ao passo que a pessoa humana participa dos seus próprios negócios. Além de existência, patrimônio e personalidade própria, ela tem direitos e obrigações próprios. Significa o quê? A pessoa jurídica paga as próprias dívidas e tem os próprios direitos. Entretanto, existem casos em que o patrimônio dos sócios é atacado caso a pessoa jurídica não pague as suas dívidas. Tá? Nesses casos, esses são os casos em que a responsabilidade da pessoa, do sócio sobre as dívidas da pessoa jurídica é ilimitada, tá? Nos casos em que a responsabilidade é limitada, a pessoa jurídica paga suas dívidas e, em regra, não é atingido o patrimônio pessoal do sócio. Então, a pessoa jurídica pode falir e o sócio não ter seu patrimônio pessoal afetado, tá certo? Mas, nos casos em que a personalidade, a responsabilidade do sócio sobre a dívida da pessoa jurídica é ilimitada, não tem como a pessoa jurídica falir sem que seja pelo menos investigado o patrimônio pessoal do sócio para ver se existem bens que podem ser arrecadados para pagar as dívidas da pessoa jurídica. Existem os dois tipos de pessoa jurídica e um contador é o profissional, ou um administrador de empresa, ou um advogado é o profissional que vai saber orientar quem quiser abrir uma empresa a respeito de qual é o tipo societário mais adequado para cada interesse, tá? Principalmente o contador e o advogado, tá? São aqueles que mais se dedicam a esse entendimento. O administrador também, mas o contador e o advogado têm a aptidão específica para decidir isso, tá? Então, quando forem abrir empresas, consultar. Ok? Outros profissionais mais capacitados, mais habilitados, para saber o tipo de empresa que é mais adequado para o seu interesse. Então eu disse que existem pessoas naturais e pessoas jurídicas. Todos esses podem ser sujeitos de direito de propriedade. E o que pode ser o objeto do direito de propriedade? Ou seja, já falei do homem ou da pessoa. E a coisa? São coisas apropriáveis. Tá certo? Ou seja, somente as coisas que podem ser tomadas como propriedade é que podem ser objeto desse direito. Como assim, professor? O que é coisas apropriáveis? Coisas apropriáveis são aquelas úteis o suficiente e raras o suficiente para serem consideradas do interesse tanto das pessoas para terem como propriedade, quanto do direito para proteger esta propriedade. Olha só, professor, isso está muito complicado, vou explicar para não ficar. Se uma coisa é útil e rara o suficiente, a pessoa vai ter interesse de ter para si, tá? E se uma coisa é útil e rara o suficiente, a ponto da pessoa ter o interesse de ter para si, o direito vai se interessar em proteger aquilo, tá certo? Já que a gente entendeu nas primeiras aulas que o direito regula aquilo que é importante para a sociedade com o objetivo de tornar a convivência social harmônica, ok? A gente já entendeu isso antes. Então, esse interesse econômico que as coisas despertam para as pessoas é que faz com que essas coisas sejam ou não apropriadas. O que você quer dizer, professor?
Mineiro costuma ir na praia e trazer uma garrafinha de água mineral e cheia de água do mar. Tô brincando, tá, gente? Antigamente se fazia isso, hoje não, tá? Hoje isso é extremamente brega. É vergonha alheia fazer isso. Mas fazia. Trazia areia de lembrança, trazia conchinha de lembrança. Hoje ainda traz conchinha, mas as crianças é quem está interessado em fazer artesanato. Quem não está interessado nessas coisas e é adulto, vai na praia para tomar cerveja. A gente sabe disso. Entretanto, se você pega meia dúzia de conchinha na praia, isso é uma coisa apropriável? Não. Por que não é uma coisa protegível pelo direito? Porque aquilo não é raro o suficiente e nem útil o suficiente no sentido econômico da coisa, a ponto de gerar interesse jurídico, tá? De ser protegido. Agora, vamos pensar ainda nas conchinhas. A pessoa trouxe lá 20 conchinhas, certo? E essas conchinhas, chegou com essas 20 conchinhas em casa e fez uma peça de artesanato bacana, daquelas de bom gosto, se é que dá para fazer alguma coisa de bom gosto com conchinha. Eu não entendo muito disso, mas vou supor que fez, tá? Então ficou um troço massa, bacana mesmo. Aquilo passou a ter valor econômico? Aí sim, certo? A partir do momento que a pessoa pode colocar um preço naquilo e colocar para vender, ou aquilo se torna de alguma forma valorizado, aquilo passa a ser economicamente interessante. Então vocês veem que às vezes é a mesma coisa, só organizada de forma diferente, com algum talento, e passou a ter valor. Outro exemplo: se você for à margem de um rio, com aquela mesma garrafinha de água mineral, e colher aquele volume de 500 ml de areia do rio, aquilo tem valor econômico? Não possui valor econômico, tá? E se você for a esse mesmo rio e colher um caminhão de areia, tem valor econômico? Sim, aí sim. Certo? Tem valor para construção civil, tem valor normalmente para construção civil. Qual que é a diferença entre um caminhão e uma garrafa? Quantidade, certo? Significa que, embora a areia da margem do rio não seja rara o suficiente para ser considerada cara, com uma certa quantidade, ela passa a ser útil o suficiente para ter valor econômico, tá? Então, se eu pegar uma garrafa dessa aqui de areia, ela não tem valor, porque ela não é rara, e ela não tem utilidade, porque a quantidade que eu peguei é inútil, a ponto de ser valorizada e protegida pelo direito. Então, por isso que eu estou falando, são aquelas úteis e ou raras o suficiente para serem protegidas. Se eu pegar aqui uma garrafa dessa cheia de diamantes, eu estou rico, certo? Uma quantidade muito menor de diamantes já é protegida. Agora, se eu pego uma garrafa cheia dessa de areia, não tem utilidade, tá? Foi a velha história que o presidente falou muito da campanha sobre o nióbio. Ele se baseou muito no nióbio para fazer campanha, que o Brasil era o maior possuidor de reservas de nióbio do mundo, que mais de 90% do nióbio da face da terra estava no Brasil e que o Brasil podia ficar rico com isso. Não pode ficar rico com isso. Sabe por que não pode? Porque o nióbio, embora seja raro para os demais países e seja útil, é raro e útil. Nossa, professor, então era para ser caro. Por que não é caro? Porque é substituível. As pessoas usam o nióbio justamente porque o nióbio é barato. Porque se ficar caro, existem outros metais que são igualmente úteis e bem mais baratos. Entendeu? Então, assim, o nióbio está aqui em relação ao preço de outros metais que têm a mesma utilidade. E que são até menos raros. Tem no mundo todo.
Se eu colocar o preço do nióbio aqui, o povo já vai comprar desse aqui, não o nióbio. Então, aquela história de que o Brasil ia ficar rico por causa do nióbio, porque ia aumentar o preço do nióbio e o mundo ia se render aos pés do Brasil, foi uma grande mentira. Por quê? Porque apesar de relativamente raro para o resto do mundo, o nióbio é amplamente substituível por outras coisas. Então a raridade dele não é o suficiente para que aquilo seja valioso, porque a utilidade é limitada. É útil? É. Mas pode ser substituído, então ele tem menos utilidade do que teria se ele fosse um metal único na face da Terra, que nada fosse substituído. Ele não é o vibranium lá de Wakanda, tá? Tem outras coisas que são igualmente úteis no mundo. Por isso que o Brasil ainda não ficou rico por causa do nióbio. Beleza. Então, como eu disse, existem coisas também que não são apropriáveis. Além de utilidade e raridade, existem coisas que não são apropriáveis. Por exemplo, o ar. Ninguém pode se dizer dono do ar. Um governo, por exemplo, não pode falar, olha, o espaço aéreo no Brasil é pertencente e regulamentado pelo governo, então a partir de hoje, para respirar, você tem que pagar imposto. Isso é impossível. Tá certo? Primeiro, porque ninguém vive sem respirar. Então quem não pagar imposto não pode morrer. Segundo, o governo não tem como taxar aquilo que não tem como controlar. Tá certo? Da mesma forma, a água do mar, da mesma forma, a faculdade de pisar no solo. O solo brasileiro pertence ao governo, às áreas públicas. Então, para você pisar fora da tua casa, você tem que pagar imposto. Não existe isso. Tá? É impossível isso. Certo? Então, existem coisas que não são apropriáveis. Ok? Luz do sol. Para você utilizar a luz do sol para gerar energia, você tem que pagar imposto. O governo está querendo taxar a energia que você produz. Existem pessoas que até apoiam essa ideia para favorecer a CEMIG e as outras operadoras de energia. Mas não tem como taxar a luz do sol. Como assim, professor? O que acontece? Se você utilizar a luz do sol para qualquer finalidade que não produzir energia, não tem como taxar. Se você for lá na sua laje ou no seu quintal e tomar sol, ninguém pode cobrar por isso. Tá? Então ele não está taxando a luz do sol, ele está taxando a energia que sai do seu gerador. Tá? Embora eu não concorde e ache absurdo. Ok? Vamos lá. Algumas coisas podem ser apropriadas por causa de um contrato. Exemplo, eu comprei um livro que foi produzido por uma editora. Eu adquiri a propriedade daquele livro comprando daquela editora. Tá? Então, eu transferi o dinheiro para a editora e ela transferiu a propriedade do livro para mim. Então, tanto a propriedade sobre o dinheiro ela adquiriu pelo contrato de compra e venda que eu fiz com ela, quanto a propriedade do livro eu adquiri da mesma forma. Outras coisas são apropriáveis pela captura. Por exemplo, quando você vai a um rio e pesca um peixe, você se apropriou desse peixe. As coisas, quando apropriadas, elas podem ser classificadas como res nullius, coisa de ninguém, isso é uma expressão latina para definir coisa de ninguém, ou res derelicte, ou derelictae, como alguns pronunciam, tá? A res derelicte, eu acho que até escrevi essas palavras no slide, deixa eu ver se está escrito aqui mesmo, acho que não, acho que eu apaguei. Vou escrever aqui, que aí vai aparecer no slide de vocês. Só um instantinho, tá? Só um instantinho que eu vou escrever para vocês verem como se escreve res nullius e res derelicte. Ok? Vou escrever no chat. É melhor, tá?
Só um instantinho que eu vou no chat aqui e vou escrever. Res no... Eita, eu já escrevi errado. Núcleos res derelict. Aí, tá? Res núcleos, então, é a coisa de ninguém, que nunca foi apropriada por ninguém. Res derelicte é a coisa abandonada. Presta atenção, tá? Então, ó, a coisa capturada ou achada, tá? Ela só pode se tornar sua se ela nunca pertenceu a ninguém e ela é apropriável, ou se ela já pertenceu a alguém, mas foi abandonada por essa pessoa com intenção de jogar fora, certo? Então, significa que se você achar um celular na rua com uma etiqueta colada nele, escrito assim, de quem achar, significa o quê? Aquela coisa foi abandonada. Agora, se o celular que você achou na rua não tem essa etiqueta, significa que alguém abandonou? Não, alguém perdeu. E a coisa que foi perdida por alguém, ela não é apropriável por outra pessoa. Então você não pode ficar com o celular para você. Você tem que devolver à pessoa certa ou às autoridades. Certo? Então, deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, senão ele fica apitando na minha cara. A coisa apropriável pela captura, aquela achada na natureza, ela tem que ser res núcleos. Res núcleos é a coisa de ninguém, aquela que nunca teve dono. Por exemplo, o peixe, por exemplo, o metal precioso que é achado no solo, por exemplo, a pessoa que coleciona aquelas pedras semi-preciosas, que vai procurando as pedras na natureza, certo? Por exemplo, um fruto que foi achado em local público, por exemplo, sei lá, um animal que é apropriável, que estava perdido, tá? Aí não que seria coisa abandonada, mas vamos lá. Se a pessoa perdeu, não pode apropriar. Então, por exemplo, se você achar um cachorrinho na rua, cachorrinho é coisa? Juridicamente sim, tá? É um bem. Ah, professor, mas é um ser vivo. É um ser vivo. É pessoa? Não é pessoa. É sujeito de direito? Não é sujeito de direito. É uma criatura protegida pelo direito, que é considerado um bem apropriável. Da mesma forma que uma vaca, um cavalo, etc. Tá? É protegido pelo direito de propriedade. Certo? Ah, não, eu não concordo que uma vida seja propriedade de ninguém. Problema de consciência ambiental sua. Juridicamente tá? Então tá. Eu achei um cachorrinho na rua. Posso ficar com ele pra mim? Depende. Esse cachorrinho foi perdido por alguém que o está procurando, você não pode ficar com ele pra você. Você deve devolver. Agora, o cachorrinho foi abandonado na rua. O dono não queria mais. A desculpa clássica é: vou mudar de uma casa para um apartamento, não posso mais ter o cachorro, tá? Como se a pessoa pudesse abandonar um filho, né? Porque vai mudar para um apartamento. Ah, vou mudar para um apartamento pequeno, não cabe mais meu filho, vou dar para os outros. Não dá. E o cachorro ela dá, ou abandona, ou deixa na rua. Infelizmente tem gente ruim nesse mundo. Se você achar esse cachorrinho, você pode ficar com ele para você? Pode ficar, porque foi abandonado. Ele é res derelicte, é coisa abandonada. Se esse cachorrinho nasceu na rua, tinha uma cadelinha que vivia na rua também, teve uma ninhada de filhotes, e esses filhotes estão perambulando pela rua. Você pode ficar para você? Pode, porque ele é res núcleos, é coisa de ninguém, nunca pertenceu a ninguém. Então você pode adotar, pode se apropriar dele.
Agora, se é um cachorrinho que foi perdido, ó, o cachorrinho chegou na sua região lá, ele tá com a coleirinha, com a medalhinha, com o nome do dono e o telefone. Aí não, né, velho? Você sabe como devolver. O cachorrinho não te pertence, não pode ficar pra você, tá? Ah, professor, se eu achar alguma coisa na rua, então eu não posso pegar porque achado não é roubado? Isso não existe juridicamente falando. Realmente, achado não é roubado. Mas existe um crime no Código Penal que se chama apropriação indébita de coisa achada. Significa que você não pode se apropriar de uma coisa que você achou se essa coisa não tiver sido abandonada. Se ela tiver sido abandonada, tranquilo, beleza. Sem problema nenhum. Tá certo? Então, derivada é a aquisição da propriedade que vem de um contrato, porque ela veio de outra pessoa, já foi de alguém antes. Originária é a aquisição da propriedade que foi capturada no meio ambiente. Tá certo? Bom, mesma coisa do que propriedade é domínio. Significa que no direito brasileiro são sinônimos, tá certo? Não existe diferença entre propriedade e domínio. No direito romano, dominium, tá? Tinha um pouco de diferença. Em alguns países ainda tem um pouco de diferença, mas no Brasil é a mesma coisa. Então, se eu falar dono ou proprietário, eu estou me referindo à mesma coisa, tá? Condômino e coproprietário, mesma coisa, ok? Então, condômino e coproprietário, a mesma coisa, tá certo? Vamos lá. O que eu quero dizer quando eu falo que no direito romano o direito ao domínio ou dominium era absoluto e no direito atual ele não é mais? Significa que dependendo do uso ou, perdão, do mau uso que você fizer da sua propriedade, você pode perdê-la. Como assim, professor? Não é meu? Alguém pode tirar de mim? Vai ser um confisco? Não, não existe confisco no direito brasileiro. É proibido. Mas, existe o que a gente vai estudar lá na frente que se chama desapropriação. Que você pode vir a perder a sua propriedade para o Estado. Não, na verdade não é perder. Ele pode te obrigar a vender para ele. Tá certo? Isso é desapropriação. A gente vai falar sobre isso num capítulo lá na frente, hein? Já na segunda etapa, tá? Aqui na primeira etapa a gente não vai estudar isso ainda, vai ser na segunda. Professor, sério? Eu posso ficar sem a minha propriedade? Pode. Você vai receber a indenização pelo valor de mercado dela. Ah, tá, professor. Menos mal. Pelo menos eu não vou perder. Sim, não vai perder. Você vai ser obrigado a vender. Como assim? Em que situação? Dependendo do mau uso que você fizer dela. Se você não cumprir o que o direito atual chama de função social da propriedade, você pode vir a perdê-la. Outras hipóteses de desapropriação, a gente vai ver lá na frente, é necessidade ou utilidade pública e interesse público. Mas isso a gente vai ver lá no capítulo de desapropriação. Existe outra forma de você perder a propriedade, e aí é perder mesmo, tá? Mas aí não é para o governo, não é confisco. Que é a forma que a gente chama de uso capião. Uso capião é U-S-U-C-A-P-I-A-O-Tio. Não é uso campeão, nem se escreve separado. U-S-U-C-A, tudo junto. Uso capião. O que é uso capião? É uma forma de se adquirir a propriedade, que é de outra pessoa, obviamente, pelo exercício incontestado da posse sobre aquela propriedade, ou seja, você está com a posse da propriedade do outro e está lá durante certo lapso temporal, ou seja, certo tempo determinado na lei para você adquirir essa propriedade, sem que aquele cara tome providência nenhuma para te tirar de lá. É lógico, existem limitações desse direito, depois a gente vai falar disso. Quais são os prazos possíveis de uso capião do direito brasileiro. Porém,
É de se saber que quem é dono e larga para lá, e outra pessoa, por exemplo, invade e fica lá como dono, como se dono fosse, um dia esse cara perde a propriedade. Uma vez meu sogro recebeu de pagamento, ele foi advogado, ele recebeu um lote de pagamento por uma ação muito boa que ele fez, ele recebeu um lote de pagamento. O lote era numa praia dessas aí, eu não me lembro qual, acho que era Nova Viçosa ou Mucuri, negócio assim. Ele ficou muitos anos sem ir lá para conferir como é que estava o lote. O dia que ele foi, já tinha até casa construída. Ele foi conferir no cartório, a pessoa já tinha adquirido o bem que antes era dele por uso capião. Ou seja, perdeu. Ficou muito tempo sem ir lá conferir como é que estava. A pessoa invadiu, construiu, passou o tempo, perdeu. Tá certo? Provavelmente o antigo dono já tinha consciência de que tinha outra pessoa invadido lá, não queria mexer com isso e passou a perna nele também. Tá certo? É importante que se diga isso, tá? O exercício do direito de propriedade ele não é absoluto. Não é absoluto, você pode vir a perdê-lo. Existe outra questão. O Estado pode estabelecer regras que vão delimitar a forma como você pode usar a sua propriedade. Por exemplo, num terreno urbano, você pode criar, construir uma pocilga, uma criação de cavalos? Não. Depende do uso destinado àquela área. Então você pode ter limitações ao seu direito de exercer a propriedade. Você pode exercer a propriedade incomodando seus vizinhos? Não. Você não pode abusar do direito de propriedade. Então não é porque você é dono que você pode fazer absolutamente o que você quiser. Tá certo? Existem regras, existe uma função social que delimita. Ah, professor, mas que tipo de função social é essa? Eu vou ter que dar minha propriedade para os outros morar? Não, você não vai ter que dar sua propriedade para os outros morarem. Mas é bom que se diga, o solo, tanto o solo agricultável quanto o solo edificável, ou seja, que pode ser construído, está ficando raro. Cada vez menos se tem terreno, a população do mundo está aumentando. Certo? E tanto se necessita de mais comida, que tem que ser produzida, plantada, quanto se necessita de mais locais para moradia. Ok? Isso significa que você não pode deixar um terreno seu criando mato. Porque existem mecanismos, existem normas que podem te obrigar ou a construir, utilizar aquilo de alguma forma, para que você faça jus ao fato daquilo ser seu, ou você pode vir a perdê-lo, perder aquele terreno para alguém que efetivamente utilize. Certo? Ah, professor, mas eu não concordo com isso. Bem-vindo ao Brasil. Existem regras, existem normas. Por isso que é interessante ter algum conhecimento jurídico, para evitar a encrenca. Certo? A pessoa que estudou um pouquinho de direito na vida, ela, por exemplo, vai evitar que os seus bens sejam usucapidos por outras pessoas, que sejam adquiridos por uso capião. Tá certo? Bom, é proibido ao dono, então, deixar a sua propriedade inútil, improdutiva. Professor, se eu tiver 20 apartamentos e alugar todos eles, algum desses apartamentos é improdutivo? Não. Não. Todos eles são úteis, inclusive para as pessoas que os alugam de você. Certo? Esse apartamento onde eu moro é alugado. Significa o quê? Significa que é útil para mim. Entre as minhas prioridades ainda não chegou a de comprar uma casa. E significa o quê? Eu moro aqui, pago o aluguel tem um preço sensacional, eu gosto daqui, e eu não preciso, por enquanto, me preocupar com isso. Ok? Então a utilidade do dono deste apartamento tê-lo construído não é só para ele, porque ele recebe aluguel todo mês, é para mim também, que pagando uma quantia que me agrada, eu consigo morar relativamente bem. Vocês percebem que a utilidade não é só para o dono, é para toda uma sociedade. Ok? Se não houver lugar para morar,
para as pessoas não vão conseguir povoar a cidade, não vão gerar impostos, não vão poder morar nos locais. Você pensou, se eu chegasse aqui em Patinga e não achasse uma casa para alugar aqui, porque tem pouquíssima casa construída, o que eu ia fazer? Eu ia morar em Santana do Paraíso, eu ia morar em Fabriciano, eu ia morar ali no Ipaba, eu ia morar... Certo? Eu ia render impostos para outra cidade. Então, uma pessoa que tem um terreno e deixa esse terreno baldio, deixa esse terreno sem construção, ela está prejudicando não somente a si, ela está prejudicando toda a sociedade. Quando lá cria depósito de mosquito da dengue, matagal para criar cobra, morcego, rato, para esconder criminoso, essas coisas, certo? Sujeira. Então, o mau uso de uma propriedade não prejudica só o seu dono. Por isso existe uma função social da propriedade. Todo mundo está me acompanhando? Todo mundo está entendendo e ouvindo bem? Fala aí comigo, se está tudo ok. Se pode seguir em frente. Beleza, galera? Características dos direitos reais. A primeira característica importante, e existem outras que a gente vai falar depois, mas é uma característica marcante, é a sequela. Significa, vem do verbo seguir, que em latim é sequitur. O verbo seguir, nesse caso, significa o seguinte: se alguém pega a sua propriedade injustamente, você tem direito de perseguir essa pessoa, juridicamente falando. Você tem direito de ir recuperar a sua propriedade através do Poder Judiciário. Certo? Então, esse direito de sequela é o direito de recuperar, reaver a coisa. Isso está no artigo 1228 do Código Civil, tá? Que fala que a pessoa proprietária tem direito de reaver a coisa de quem a detenha injustamente. Tá? É um poder do titular de um direito real de recuperar a pessoa, a coisa, tá? É uma característica muito importante nos direitos reais, que não só o da propriedade, tá? Por exemplo, a hipoteca. Você coloca o seu imóvel como garantia do pagamento de uma dívida. Se você não pagar essa dívida, quem vai ter o direito de sequela sobre o seu imóvel? O banco. Vai ter o direito de perseguir o seu imóvel, obter o seu imóvel para leiloá-lo, vendê-lo e depois ficar com o dinheiro que você deve a ele, devolvendo a você só o remanescente. Vocês entenderam que esse direito de sequela, ele não é só do dono? Outro exemplo, eu sou dono de uma casa, mas coloquei um direito de usufruto para minha mãe. A casa é minha, mas minha mãe tem direito de usar e gozar da coisa, usufruir, tá? Se eu a tomo da minha mãe, a minha mãe tem o direito de sequela sobre mim, de perseguir a coisa, porque eu estou injustamente detendo essa casa. Mas não é sua? É minha, mas eu não dei um usufruto vitalício para ela, eu não constituí esse direito para ela, então ela é que tem o direito de perseguir a coisa. Ok? Então, direito de sequela é o primeiro direito. Segundo, direito de preferência. É um direito que tem lugar, interesse nos direitos reais de garantia, penhor, hipoteca e alienação fiduciária. Esse direito de preferência é uma grande vantagem sobre as garantias pessoais e obrigacionais, como aval e fiança. Significa o seguinte, que no direito do aval ou fiança, a pessoa não tem essa garantia, que é a preferência, sobre o bem da outra pessoa, que foi dado como garantia. Como assim? Eu vou explicar. Se você é fiador de alguém, ou avalista de alguém, você garante que vai pagar uma dívida se alguém não pagar. Até aí, tudo bem. Entretanto, existe algum bem seu que eu vou ter preferência sobre ele, sendo eu credor? Não. Não.
Eu vou ter que entrar na justiça para a justiça investigar se existe algum bem seu que possa ser penhorado. Percebeu? Ou seja, nesse caso, eu, embora eu tenho uma garantia pessoal, ou seja, se é avalista ou fiador, eu posso correr atrás do seu patrimônio. Dependendo da situação, eu posso não conseguir. Exemplo, você é caminhoneiro e tem um caminhão. O caminhão do caminhoneiro é o meio dele se alimentar, ganhar vida. Isso é impenhorável por isso. Eu não vou ter preferência sobre esse caminhão. Certo? Agora, se eu tivesse um direito real sobre esse caminhão e não só uma garantia pessoal, tá? Por exemplo, alienação fiduciária. Você foi ao meu banco, pediu dinheiro emprestado e colocou esse caminhão como garantia. O que eu fiz? Uma alienação fiduciária. A propriedade desse bem, na verdade, é minha. Ele está emprestado para você. Quando você terminar de quitar, automaticamente a propriedade passa a ser sua. Ou seja, embora o bem esteja em seu nome, o dono sou eu. Ele está com você, mas o dono sou eu. O que significa isso? Significa que eu tenho preferência sobre você, sobre a propriedade desse bem. E você só passa a preferir a mim, ou seja, só passa a ter propriedade garantida daquele bem quando você termina de pagar ele. Por isso que os bancos podem buscar o carro quando o devedor para de pagar. Tá certo? Por isso que o banco tem preferência sobre aquele cara. Certo? Nos direitos reais de garantia, aquele que tem o seu interesse garantido, ele tem o poder de pegar para si a coisa porque ele prefere ao próprio dono. Entendido? Vamos lá. Diferenças entre direitos reais e direitos obrigacionais, tá? Vou falar brevemente o que é direito obrigacional. Para que vocês tenham uma breve noção antes da gente continuar falando da diferença entre direito real e obrigacional. O que é obrigação? Direito obrigacional é o que estuda as obrigações, tá? Mas o que é obrigação? Obrigação é um vínculo jurídico que existe entre um credor e um devedor. Como assim, professor? Explico. É uma relação pessoal, um vínculo jurídico pessoal que existe entre duas pessoas, em que um deles tem que dar ou fazer ou não fazer alguma coisa, e o outro, que é o credor, tem o direito de exigir a coisa, exigir que se faça a coisa, se a obrigação for de fazer, ou exigir que não se faça a coisa, se a obrigação é de não fazer. Então você tem um credor e tem um devedor, certo? E além disso tem um vínculo entre os dois. E tem um objeto. Qual que é o objeto da obrigação? Dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Por exemplo, devo R$100 a Tício. Minha obrigação é de dar R$100 a Tício. Me comprometi em defender Tício num processo. Eu que sou advogado. Minha obrigação é de fazer a defesa do Tício. Me comprometi a não fazer barulho no meu condomínio após as 7 horas da noite ou as 10 horas da noite. Tá? Minha obrigação perante os demais condôminos é a de não fazer barulho. Ok? Então, os credores dessas obrigações, dar R$100. O que ele tem direito de exigir? Que eu dê R$100 a ele. O Tício, que eu faça a defesa dele da melhor forma possível. O condomínio, que eu deixe de fazer barulho após determinado horário. Então vocês percebem
que o objeto é dar, fazer ou não fazer. Sempre será um desses três. Ah, professor, eu peguei emprestado um cavalo ou um carro. O que eu tenho que fazer? Você tem que dar. Porque restituir, devolver, é uma das subespécies da obrigação de dar, que ela se subdivide em entregar e restituir. Ok? Ah, professor, eu peguei uma revisão de trabalho para fazer pro cara. Revisão ortográfica. O que eu tenho que... Qual que é a minha obrigação? Fazer. Tá? E assim sucessivamente. Ah, professor, eu me comprometi a não construir mais de 2 andares para não descaracterizar a vila onde eu moro. Obrigação de não fazer. Beleza? Conseguiram entender a obrigação? Então, a obrigação é um vínculo jurídico entre pessoas em que uma se compromete a dar, fazer ou não fazer outra coisa e a outra tem direito de exigir. Tá? Então, existe um devedor e um credor. Entendido? Isso é obrigação. O ramo do direito que regulamenta essas coisas e estuda essas coisas é o direito obrigacional. Ok? E também pode se chamar de direito obrigacional aquele direito que o credor tem, o direito subjetivo que o credor tem de exigir que o devedor faça alguma coisa. Digam aí pra mim no chat se vocês entenderam. Estou esperando uma confirmação no chat, se entenderam. Pessoal, me ajuda. Beleza. Pelo menos eu estou vendo que estou sendo ouvido. Aí, valeu. Obrigado pela resposta, viu, galera? Acorda aí, gente. Não dorme, não, tá? Então vamos às diferenças dos direitos reais para os direitos obrigacionais. Primeiro, quanto ao objeto. O direito real, o objeto é determinado. É uma coisa corpórea. Uma garrafa, um computador, uma casa, um carro. Tá? É uma coisa corpórea, via de regra. Mas pode ser também uma coisa incorpórea, como direito autoral, software, direito de imagem, patente? Pode. Ok? Pode ser uma coisa incorpórea. Certo? Mas geralmente é uma propriedade material, tá? Mas hoje em dia existem propriedades imateriais. Antigamente era muito difícil de entender isso, hoje não, tá? Então se eu, por exemplo, registro um software novo, esse software me pertence. Pertence de que forma? Os direitos relativos à autoria dele são meus. Ah, professor, então quer dizer que o livro do Harry Potter que tem na sua estante é da J.K. Rowling, que é a autora? Não. O livro lá é meu. O livro físico é meu. Os direitos de autor sobre aquela obra que são dela. Vocês percebem a diferença? Ela tem direito de lucrar junto com a editora por ter feito essa obra. Ela tem o direito do nome dela aparecer na capa porque ela é a autora. Ok? A editora tem parte dos direitos econômicos do livro. Tudo isso é verdade. Mas o direito de propriedade sobre o livro físico é meu. Eu comprei, ele é meu. Certo? Então, o direito sobre uma obra literária, o direito de autor, ele pertence a quem o fez. Os direitos econômicos de autor, ou seja, o direito de lucrar com essa obra, pode inclusive ser vendido para outra pessoa. Tá? Eu ouvi dizer que o Michael Jackson, antes de morrer, tinha comprado os direitos econômicos sobre as músicas dos Beatles. Não tenho certeza se é verdade. Tá? Eu ouvi dizer isso em algum lugar. Isso significa o quê? Que hoje a família Jackson, que herdou esses bens do Michael, pertencem aos direitos autorais das músicas dos Beatles. Tá? Quando que isso vai cessar? Quando essas músicas caírem em domínio público. Chega uma idade, no Brasil, salvo engano, no Brasil são 99 anos, eu tenho que conferir isso, tá? Tem muito tempo que eu estudei isso.
mas eu tenho que conferir essa informação, mas salvo engano são 99 anos, a obra cai em domínio público. Uma vez que cai em domínio público, todo mundo pode usar livremente. Existem algumas canções que já caíram em domínio público e não pode ser exigido nenhum direito de autor sobre elas, tá certo? Mas antes de cair em domínio público, pertence ao seu autor, que originalmente também tem os direitos econômicos, mas ele pode vender os direitos econômicos a terceiro. O que ele não perde jamais é o direito de autor intelectual, aquele direito de ser considerado o autor da música. As músicas serão sempre músicas dos Beatles, tá? Porque os autores são os Beatles, mas o direito de lucrar com elas pode ser vendido livremente enquanto não cair em domínio público. Então, enquanto os direitos reais, se referem a coisas determinadas, inclusive determinadas pela lei, cada direito, existe uma regulamentação falando, o direito de propriedade é esse, o direito de hipoteca é esse, o direito de anticrés é esse, etc, etc, etc. No direito obrigacional, o objeto do direito é indeterminado até a satisfação do crédito, tá? Em regra geral, vai ser uma prestação, uma conduta, um serviço, só que ele só se torna palpável, corpóreo, quando é pago. Vou dar um exemplo. Eu devo a Juliana um cavalo. Esse cavalo custa, sei lá, R$1.000. Nem sei se R$1.000 dá para comprar um cavalo, mas vamos supor que esse dê. E aí, esse cavalo custa R$1.000 e eu devo este cavalo a Juliana, tá? Por negligência minha, o cavalo cai um barranco e morre, tá? Pelo fato de eu ser culpado pela morte do cavalo, eu tenho que pagar a Juliana o equivalente pelo dano que ela sofreu com a morte do cavalo, R$1.000. Perceberam que somente quando eu satisfiz o débito é que a coisa se tornou corpórea, é que a coisa se materializou. Ou seja, a Juliana achava que receberia um cavalo. O que ela recebeu? R$1.000 pela indenização pelo fato do cavalo ter morrido. Ou seja, ela tem uma expectativa de receber um cavalo. A coisa só se materializa, na verdade, como uma propriedade quando ela põe as mãos nele. Então essa é uma diferença, tá? Outra diferença, violação. Nos direitos reais, o direito real é violado por uma ação. Por exemplo, eu sou o dono de alguma coisa, propriedade. Alguém viola essa propriedade através de uma ação. Como? Invadindo minha casa. Violação do direito de propriedade, uma das formas é a invasão. Então, se ele invadiu, ele praticou uma ação. O quê? Invadir. O direito obrigacional, normalmente, e aí eu vou criar um exceto, tá? Normalmente se viola por omissão. Vou dar um exemplo. Um direito obrigacional, pagar alguém, dar, né? Eu tenho que dar R$100 para João. Quando é que eu violo o direito de obrigação? Quando eu não dou. Ou seja, eu me omiti, eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer, que era dar os os R$100 para ele. Se eu tenho que pintar uma parede, obrigação de fazer. Quando que eu violo o direito de obrigação? Quando eu não faço a obra que eu tinha que fazer. A exceção a essa regra é se a obrigação for de não fazer. Exemplo aqui que eu dei do condomínio, tá? Se a minha obrigação é não fazer alguma coisa, aí sim eu vou violar com uma ação, se eu fizer barulho. Mas em regra, na maioria dos casos, tá? Como a obrigação de fazer ela é mais rara, é mais excepcional, tinha gente que nem achava que ela existia, mas existe, tá? Em regra, na maioria dos casos, o direito obrigacional se viola por omissão, enquanto o direito real se viola por uma ação. Duração.
O direito nacional, o direito real é permanente, ou seja, eu posso ser dono de uma casa para todo e longínquo sempre. Como? Desde que eu não perca essa casa, que eu não vacile, essa casa vai ficando sendo minha até eu morrer e ainda continua sendo da minha família para sempre. Isso significa o quê? Significa que o direito real não se consome com o uso. Eu posso usar a minha casa que ela não acaba. Existem bens consumíveis? Existem. Bens que se desfazem com o uso. Por exemplo, uma banana. Se eu comer a banana deixa de existir. Aí some meu direito real sobre a banana. Certo? Ok, mas enquanto eu não como, aquela banana continua sendo minha. Certo? Então, o direito real, ele não se esvai normalmente, né, pelo uso desse direito real. Já o direito obrigacional é feito para morrer. É temporário. Ou seja, todo mundo está me ouvindo? Deixa eu perguntar no chat. Pessoal, voltei, estão me ouvindo? O que acontece? Eu utilizo aqui uma plaquinha de vídeo USB conectada a esse headset aqui. Porque normalmente esse aparelho meu, ele não aceita fone com microfone, certo? E eu estava tentando falar muito alto pro microfone de ambiente captar minha voz de forma que os alunos ouvissem bem. E isso, com o tempo, vai desgastando a voz da gente. Quando eu passei a usar o headset, eu pude falar mais baixo. Isso me dá mais longevidade nas aulas, né? Então, a solução que eu achei foi essa plaquinha de som USB, que conecta o headset nela. Então, é por isso. Tá? Então, e ela é muito sensível. Se esbarrar, o som para de funcionar. Foi por isso que aconteceu. Bom, eu estava falando de diferença entre direito real e direito obrigacional. Vocês entenderam a violação? Tá? Que o direito real se viola por ação e o direito obrigacional, em tese, em regra, por omissão. A duração, o direito real é permanente, ou seja, eu sou dono de um carro. Enquanto eu não vender esse carro, ou esse carro não deixar de existir, ele vai ser meu, tá? Eu sou dono de uma casa. Enquanto eu não vender essa casa, ou essa casa não deixar de existir, ela vai ser minha. Ela não se gasta o direito real pelo uso. Agora, o direito obrigacional é temporário. Você usou uma vez, no sentido de que exerceu uma vez, acabou. Vou dar um exemplo. Eu devo R$100 a Tício. Eu cheguei para Tício com a nota de R$100 e falei, estou te pagando. Ele pegou a nota e enfiou no bolso. Acabou o direito obrigacional. Extinguiu-se. Não existe mais. Tá certo? Então, o cumprimento do direito obrigacional acaba com ele. Tá? Ele foi feito para normalmente acabar. Se Deus quiser, ele vai acabar. Por que ele vai acabar? Pelo cumprimento. Então eu tenho que pintar uma parede para Mévio. Cheguei na casa de Mévio, como meu material de pintura, e falei, Mévio, vim pintar a sua parede. Fui lá, rolinho, pincelzinho nos recortes, limpei o chão, tá aí, Mévio, dá meu dinheiro. Pagou, acabou. Acabou. Não tem nenhuma relação obrigacional entre nós mais. Ok? Então perceberam que o direito obrigacional ele é temporário. No tempo, na linha do tempo, ele nasceu para acabar.
Quando que ele vai acabar? Assim que ele for exercido. Ok? Usucapião. O direito real pode ser usucapível, ou seja, adquirido por usucapião. Eu já até expliquei o que é usucapião. É a aquisição de uma propriedade, tá? Pelo fato de se ter posse e agir como dono dessa propriedade durante determinado lapso de tempo, sem que o verdadeiro dono conteste essa propriedade judicialmente, de alguma forma. Essa posse que você está exercendo de alguma forma. E aí, quando se passa o tempo suficiente para que você adquira essa propriedade, você se torna dono. Isso é uma forma da propriedade exercer sua função social. Como assim, professor? Você está encorajando roubo? Não, não estou encorajando roubo de nada. Certo? Estou dizendo o seguinte: se você é dono de alguma coisa e não usa essa coisa, tá? A ponto de uma pessoa começar a usar, ainda que ilicitamente, mas ela começou a usar e você nem notou, ou notou e não fez nada, o direito ele não pode ficar te protegendo para sempre. Você já pensou? Imagina aqui, João é dono de um lote. Mesma coisa que eu falei que aconteceu com meu sogro determinada vez. João é dono de um lote, ok? O lote de João está abandonado lá. Ele não capina, não cerca, não faz nada. Mas a escritura está em nome dele. Tá certo? Aí, um dia, Pedro chega lá, capina o lote todo e fica vendo se alguém aparece para perguntar quem capinou. Ninguém fala nada. No dia seguinte, Pedro corre uma cerca de arame cercando o lote. Ninguém fala nada. Aí o Pedro falou: quer saber? Eu vou arriscar. Compra material de construção e descarrega lá. Ninguém fala nada. Constrói uma casa. Ninguém fala nada. Faz um muro, um portão. Ninguém fala nada. Passam-se os anos. 10 anos se passaram. 20 anos se passaram. Pedro adquiriu a propriedade por usucapião. Tá ok? Ninguém falou nada. Aí 30 anos depois, Pedro já tinha até morrido e a propriedade tinha ficado pro seu filho. João aparece: isso é meu. O direito ele não pode ficar eternamente cuidando de uma coisa, protegendo um bem, porque o dono é relaxado e não faz nada. Então o direito estabelece que, velho, é seu, mas você tem que cuidar. Se você não cuidar, alguém vai chegar, vai pegar de você e você vai ficar moscando aí, um dia você perde. Justo ou injusto, é assim que funcionam as coisas no país. Tá? O usucapião é um direito, inclusive, válido na grande maioria dos países. Tá ok? Já os direitos obrigacionais, eles não se adquirem por usucapião. Quero dizer o seguinte: eu devo R$100 a Tício, tá? Se Mévio falar assim: ô Léo, você não deve mais a Tício, não, você deve para mim, e ficar falando isso por 10 anos, ele não vai adquirir a dívida por usucapião, não. Tício pode até perder por prescrição, por não ter feito nada e prescrever o direito dele, mas não vai passar a ser de Mévio, porque Mévio diz que sim, não. Então, o direito obrigacional não se adquire por usucapião, enquanto o direito real, sim, se adquire. O sujeito passivo do direito real é o que a gente chama de direito passivo universal ou absoluto, ou seja, toda a sociedade, erga omnes em latim, ou seja, todos os homens, erga omnes, todos os homens. Quem é o sujeito passivo do direito real? Todo mundo. Significa o quê? Eu sou o único dono? Sou. Quem tem que respeitar essa propriedade minha, se submetendo ao fato de eu ser o dono?
todo o resto dos quase 8 bilhões de habitantes do mundo. Ou seja, ninguém pode invadir, e se alguém invadir, eu tenho direito de agir contra ele judicialmente, certo? Então, eu sou o dono e todo o resto das pessoas tem que respeitar isso. Beleza? Já no direito obrigacional, o sujeito passivo é apenas o devedor. O direito obrigacional vincula apenas um credor e um devedor. Podem ser 5, 10, 20 devedores? Podem. Certo? Não tem problema nenhum. Mas somente aqueles que estão obrigados, ou seja, só aqueles devedores é que são sujeitos passivos. Tá? Eles não é toda a sociedade. Então, Tício está me devendo R$1.000. Tício não paga. Eu posso ir no irmão dele, Mévio, e falar: ô Mévio, Tício tá me devendo R$1.000, paga aí. Aí o Mévio vira pra mim: sei disso não, irmão. Nunca fiquei te devendo nada não. Vai se virar com Tício lá. Eu falei: não, Mévio, você é da família de Tício, você tem que me pagar. Não tem não. E não tem mesmo não. Tá certo? Tício me deve, Mévio não. Ok? Então, o direito obrigacional o sujeito passivo é relativo, é só aquela pessoa, tá, que me deve. Já o direito real é absoluto, toda a sociedade tem que respeitar. Por fim, quanto à tipicidade, o direito real é típico, ou seja, só existe o direito real que estão na lei definidos como direitos reais. Como assim, professor? Existe na lei, no caso é o Código Civil, mas pode existir uma lei especial também. Existe lei dizendo: este direito é um direito real, ou incluindo entre os direitos reais tal direito? Existe, então é direito real. Ou seja, só é direito real aqueles que constam na lei, como direitos reais. Não existe como eu criar um direito real que não existe, tá? Já os direitos obrigacionais, velho, desde que sejam lícitos dentro da lei, e quando eu digo dentro da lei, é não proibido pela lei, eu posso fazer qualquer coisa. Eu vou exemplificar. Eu posso contratar, se eu for muito rico, né, que eu vou fazer isso. Se eu for rico, eu posso contratar o Tício como meu segurador de guarda-chuva. Ô Tício, eu quero andar na chuva, mas eu não gosto de segurar guarda-chuva não. Então você vai andar atrás de mim, segurando meu guarda-chuva para mim. Eu posso contratar o Mévio como segurador de copo de cerveja meu na balada? Falou: Mévio, eu vou te pagar um bom salário, você tem que fazer o seguinte: você pode inclusive beber junto, você segura o meu e o seu. Você sempre serve cerveja para nós dois, a cerveja tem que sempre estar gelada e você não pode cuspir na minha cerveja não, tá bom? Se você fizer isso, você ganha seu salário lá. Isso é proibido? Não, não é proibido, tá? Não sendo proibido, eu posso fazer? Posso. Segurador de cerveja na balada, olha aí. Percebeu? Então, não sendo proibido, eu posso usar minha criatividade da forma que eu quiser. Posso contratar um assistente pessoal, posso contratar lembra lá do Jô Soares, que tinha o Derico, assessor para assuntos aleatórios. Posso fazer o contrato que eu quiser, o direito obrigacional que eu quiser. Agora, posso contratar um traficante-chefe para gerenciar uma boca de fumo? Não posso, porque é ilícito. Posso contratar um leão de chácara para matar fulano de tal? Não posso, porque é ilícito, tá? Então, desde que eu não faça nada ilícito, eu posso criar o direito obrigacional que eu quiser, que a minha criatividade permitir. Já os direitos reais são típicos, eles estão na lei. Eu só posso constituir os direitos reais que estão lá. Entenderam essa diferença aí? Bom, último slide da aula de hoje, tá? Eu libero vocês. Classificação, uma classificação geral, genérica dos direitos reais. Quanto ao objeto, eles se classificam em direitos reais sobre a coisa própria, quando eu estou falando da minha relação de poder com a minha coisa, e direitos reais sobre a coisa alheia, que é o caso da hipoteca, do penhor, etc., em que eu tenho um direito real sobre a coisa do outro.
ou o direito de servidão, tá? Eu tenho um direito real sobre a coisa do outro. Prestem atenção. Esse direito é meu. A coisa é dele. Então, por exemplo, na hipoteca, o banco tem um direito de crédito, esse direito de crédito é pessoal, mas a garantia, que é poder pegar a casa do cara para vender e fazer dinheiro para pagar a dívida, é um direito real. Sobre qual bem? O bem do outro, a casa do outro, tá? Então, os direitos reais podem ser sobre a sua própria coisa, como, por exemplo, a propriedade, quanto podem ser sobre a coisa do outro. Quanto à finalidade do direito real, eles podem ser de gozo, como por exemplo a propriedade. Eu tenho a propriedade para usar, gozar, fruir dela da forma que eu quiser. A gente vai falar disso na próxima aula, que a gente vai diferenciar propriedade de posse, ok? Quanto e são os direitos reais de gozo. Eu posso utilizar para meu prazer ou minha renda ou de alguma forma. Quanto existem os direitos reais de garantia. Esses direitos reais de garantia são com a finalidade de garantir um outro direito para mim. Então aí você tem por exemplo, a hipoteca, que é o fato de um bem imóvel garantir para mim que eu vou receber uma dívida. O penhor, que é o fato de eu pegar um bem imóvel do devedor, que vai garantir que eu receba a dívida. Tem também a anticrese, que é o fato de determinada renda, ou seja, determinado direito de crédito do devedor ser constituído para me garantir o pagamento da minha dívida. Por exemplo, ele tem um aluguel de uma casa, tá? Ele tem uma casa alugada, e aí ele cria uma anticrese para que eu receba o aluguel desta casa até que a dívida dele comigo seja paga. Isso é anticrese, tá? Então, existem direitos reais de gozo, que eu vou usar o bem, gozar do bem. Existem direitos reais de garantia, em que o direito, o bem, continua sendo dele, propriedade, mas ele é constituído como uma garantia para mim. Entendido? Pessoal, faltam 2 minutos para terminar o horário da aula, mas eu tenho mais alguns minutos antes de começar outra aula de vocês. Se quiserem tirar dúvidas, estou à disposição de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade, fazer perguntas. Se não tiverem, diga que tá tudo bem e um bom dia, boa semana para todos vocês, tá? Vou encerrar agora a gravação da aula de hoje, tá certo?